Boa tarde, pessoal. 4h45 pontualmente. Estamos iniciando mais um chat de fechamento. Ontem o Roberto aí falou com vocês, né? Hoje eu vou fazer o chat aí, o último dia da semana, sexta-feira aí. Tá todo mundo ansioso aí, semana terminando, fazer um happy hour aí. Então vamos dar início a mais um chat de fechamento. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora Rico. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente aí, como é que está o retorno para vocês, pessoal? Áudio e vídeo ok? Beleza aí. Boa tarde, Edu, Milício, Juca, Branches, obrigado aí pelos elogios, Juca, Guimarães, Novato, bom, beleza aí, então vamos dar início. Começando aqui pelo nosso carro-chefe, né, que é o nosso condutor aí das nossas operações, a nossa locomotiva, nosso índice Bovespa, refletindo em parte também a nova pesquisa eleitoral Datafolha, né, hoje a gente teve um pouquinho de melhora aí da Dilma, a diferença ali do segundo turno entre a Dilma e a Marina, prováveis candidatas ali para disputar o segundo turno, diminuiu, né, e o mercado ele está recuando um pouquinho, né, dando sequência à queda do dia de ontem, e hoje a gente está perdendo aqui esse suporte de 58.140. Por enquanto, o que a gente tem até o momento é o quê? Uma luz amarela acesa na nossa tendência de alta, porque a gente já está predominando aqui os zigue-zagues ascendentes, topos e fundos ascendentes. Porém, o que chama atenção agora na perda desse suporte de 58.140 é que se a gente estender essa correção mais um pouco e perder na sequência esse suporte aqui de 56.665, aí reverte todo o quadro, a nossa tendência de alta vai embora e a gente inicia uma nova tendência de baixa. Aí nessa condição aí de tendência de baixa, o mais viável aí para as operações de curto prazo, a gente mudar de mão e apostar mais na ponta de venda. Por enquanto ainda está um pouco de briga, né? Vamos ver ainda como é que reage, principalmente na semana que vem, se esse suporte principal aqui ele vai ou não segurar. De qualquer forma, mesmo eventualmente até que perca esse suporte, eu ainda consideraria aí, daria uma folguinha ainda maior para dizer mesmo que se a gente perdeu ou não essa tendência de alta, eu consideraria ainda um recuo aqui até essa média de 200, que eu considero ela como um divisor de longo prazo, para aí efetivamente bater o martelo e dizer, perdemos a tendência de alta ou simplesmente foi uma correção um pouquinho mais forte. Então, não necessariamente na perda desse 56.665 eu vou falar, agora não temos mais tendência de alta. Tecnicamente, sim, né? Montaria um pivô de baixa abaixo desse ponto, mas ainda a gente poderia tentar retomá-la mais para frente. Então, eu vou considerar bastante, principalmente essa média de 200, né, que ela está passando aqui por volta aqui dos 54.500 pontos aproximadamente, como o meu divisor maior. Mas é claro, né, nas nossas operações, como a gente opera a curto prazo, a gente também tem que conciliar o fator time ali para fazer as nossas entradas. Nesse momento aqui, a gente já tem um viés negativo, né? Ou seja, sugere uma possibilidade de virar para baixo, então é interessante a gente começar também a olhar operações na ponta de venda para não enxergar essa mudança de direção muito tarde, né? Porque aí de repente o mercado vira e a gente fala, puxa vida, virou e agora? Não dá para entrar mais nada, as vendas esticam, né? E a gente não consegue mais iniciar nenhuma operação. Então é bom a gente também ficar atento nesse início de movimento, principalmente a gente opera mais o curto prazo, eu e o André, né, eu principalmente, eu costumo traçar operações com alvos mais curtos, mas o André também opera curto prazo, um pouquinho, com alvo um pouquinho maior ali, operações de position trade, mas expectativa de retorno em torno mais ou menos aí de uns 30 dias. Então, esses movimentos curtos é importante a gente procurar identificar essa mudança de direção rapidamente e já alinhar as operações aí, principalmente nesse sentido. Hoje, boa parte das nossas operações estão concentradas na ponta de compra, tanto do André quanto as minhas. Hoje eu iniciei uma venda com BR Properties, né? Hoje ela está começando de forma negativa, mas de qualquer forma, graficamente, ela continua bem configurada para a gente tentar uma operação de venda. Vou até puxar o gráfico dela. Eu fiz a minha entrada hoje a partir de 13,60, estava no de olho, né?
entrei no segundo recuo, a hora que eu entrei ela voltou novamente a se recuperar. Está tentando novamente um fundo para fazer repique, mas de qualquer forma, o que chama a atenção na BR Properties no geral é essa figura aqui de topo duplo de reversão de tendência de alta para baixo. Então, o melhor ponto mesmo para a gente tentar uma venda com ela é exatamente abaixo desse suporte aqui de R$ 13,70. Para quem eventualmente não entrou hoje, né, ela não entrou via operando com vocês, sim apenas como mensagem no HD, pode ficar atento nesse ponto aqui abaixo de 13,70, vale aí uma entrada na venda. Outra ação que eu estou de olho também nesse sentido seria a CESP, CESP 6, abaixo aqui de 27,11. Também está desenhando aqui, está com uma formação de topo duplo. Então são ativos aí que estão num ponto aqui de decisão de eventualmente reversão de tendência de alta para baixa, e se isso realmente se confirmar, é interessante a gente também procurar entrar nesses melhores pontos. E as operações de compra, a gente está comprado em bastante coisa. Infelizmente, aí foram poucas operações que a gente conseguiu trazer ali para a zona de lucro, né? Eu, por exemplo, dos meus calls, eu tenho Embraer que está quase no game, mas também não consegue concluir o objetivo. Ela já está com um bom lucro defendido. Ontem eu consegui trazer para o gain a operação da Klabin, também ela também já está na zona de lucro. Agora as demais, infelizmente, não deu para defender. Da parte do André, deixa eu até dar uma olhadinha rapidamente. Da parte do André, o que deu para defender foi defendido, agora nesse momento aqui, realmente, as operações estão bastante expostas, né? Tem algumas que estão até com risco maior aí de dar stop, mas paciência, stop faz parte do jogo, né? O importante é que se o mercado virar de mão, que a gente consiga identificar essa mudança de direção o mais rápido possível e procurar setar as operações aí nesse sentido. De qualquer forma, aí, por enquanto, que a gente tem apenas uma luz amarela na tendência de alta, né? Ainda predomina aqui a tendência de alta, mas é apenas uma luz amarela, que pode se transformar em vermelha se, voltando aqui ao gráfico do Ibov, se perder suporte de 56,65. Aí, tecnicamente, iniciaria a tendência de baixa, porém, de qualquer forma, eu ainda vou ficar, mesmo que isso daqui se confirme, eu vou ficar bastante atento nessa região dos 54.500, que eu considero também um ponto importante para o mercado voltar a reagir e, quem sabe, retomar mais para frente essa tendência de alta. De qualquer forma, semana que vem a gente tem mais pesquisas eleitorais, essas pesquisas estão mexendo com o mercado, né? E a gente pode já ter mais alguma movimentação aí um pouco mais forte, quem sabe semana que vem, em função de alguma alteração aí de resultado. E depois aí, passando o primeiro turno das eleições, aí vamos ver as expectativas primeiro para o segundo turno, até lá a gente vai estar bastante sujeito a essas pesquisas. Bom, deixa eu dar uma olhadinha agora nas perguntas de vocês e tentar respondê-las aí na maior parte possível, né? Vou tentar também fazer esse call aí para não fugir do padrão, tentar fazê-lo até as 5h15, né, para a gente manter aí a pontualidade tanto no início do horário, quanto também no término do programa. Então, vamos lá. Kepler, Sufoco está perguntando sobre a Kepler, se recuperou a tendência de alta. Faz tempo que eu não olho esse ativo, vamos dar uma olhadinha nela. KEPL3. A Kepler realmente, para quem opera mais para o médio prazo, aqui eu peguei o gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha no gráfico diário. Mas para quem opera mais no médio prazo, não é um ativo que dá para a gente fazer trade, porque a liquidez dela é menor, mas de qualquer forma ela está tentando mesmo retomar a tendência de alta. Ponto importante para ela já rompeu linha de tendência de baixa, então já daria para a gente pensar numa aposta na compra. Agora, como ela está próxima de uma resistência, que seria, vamos ver aqui, 48,60. Eu esperaria romper esses 48,60 para fazer uma aposta para ela. Aqui não seria trade, né? Seria o que? Seria uma compra para o médio prazo, né? Um ativo que vem bem aqui em tendência de alta. Então pode dar uma compra acima de 48,60. Como também não dá para a gente deixar nenhuma operação solta, eu recomendaria deixar um stop aqui abaixo desse fundo aqui de 42,19, ou pegando o gráfico semanal, vamos ver se esse é um fundo mais importante aqui para Kepler,
Para quem opera mais para o longo prazo mesmo, eu me concentraria num stop mais folgado aqui, abaixo de 31,77. De qualquer forma, aqui está com uma boa expectativa para retomar a tendência de alta. Próximo ativo, a Ike Batista perguntando sobre a Gol e a CETIP. Gol 4, vamos lá. Bom, a Gol 4 ela ficou bastante feia, também está numa briga aqui com esse suporte 13,36 e começa a iniciar um processo de reversão de tendência de alta para baixo também. Então também está num ponto bastante importante, né? Se for fazer uma aposta com a Gol, nesse momento eu ficaria de olho na venda, porque ela já sugere uma reversão de tendência de alta para baixo. No dia de hoje, ela está com uma tentativa de fundo, ainda podendo tentar algum repique antes de voltar a ceder. Eu particularmente não me animo com essa compra nesse ponto, né? Eu esperaria mesmo ela ou perder esse suporte para tentar uma operação na venda, ou eventualmente, se esse repique se iniciar, sinalizar ou confirmar um topo para também tentar aqui a venda mais acima. Então, eu ficaria de olho abaixo de 13,36, ou se iniciar um processo de repique, esperar confirmar topo para também tentar uma operação de venda. Compra nesse momento eu não faria, que eu acho uma compra de risco bastante grande. E a CETIP 3, também está numa situação perigosa, né? Já confirmou topo ontem, hoje tentou reagir, mas está perdendo as forças agora no final, ou seja, mantendo o viés negativo. Deixa eu até tirar essa setinha aqui, porque eu tinha 2 dias atrás um estudo na compra com ela. Então, nesse momento, foco nesse suporte 31,21, se perder esse suporte, reverte tendência de alta para baixa. De qualquer forma, ainda mantendo o foco principal nesse suporte 29,83, abaixo de 29,83, aí sim seria reversão mesmo de toda a tendência de alta maior que ela tem atrás, começando a reverter para baixo. Então, para um pequeno trade, de repente a gente poderia até pensar numa venda com objetivo nesse suporte. Agora, abaixo desse suporte, aí seria uma venda mais consistente, no caso, revertendo tendência de alta para baixa. Aliás, esse tipo de formação a gente está tendo já com diversos ativos, principalmente ativos mais correlacionados com o índice. Passar rapidamente aqui, é o caso de Petro. Eu estou comprado com a Petro, né? Infelizmente aqui acabou voltando, hoje até está deixando uma expectativa de fundo, mas de qualquer forma, luz amarela acesa aqui na tendência de alta, na tentativa de retomar a tendência de alta por conta desse topo descendente. Banco Itaú, a mesma coisa também, cedendo forte aqui, topo descendente, luz amarela na tendência de alta. O que mais que a gente tem aqui? Bradesco, BBDC 4. Outro ativo também com uma situação muito parecida, também já com topo descendente confirmado, quer dizer, vários ativos aqui mais correlacionados com o índice e também com uma situação parecida aqui, querendo aqui com viés negativo, com possibilidade de retomar a tendência de baixa. Retomar não, desculpe, reverter a tendência de alta para baixa. Agora, Rapid 4 e Elet 3, Handle também é uma que eu estou comprado, né? Infelizmente também não emplacou. Hoje está fazendo um pregão bastante volátil. Eu sigo com o objetivo aqui nessa resistência aqui de 8,97, mas não dá para pensar em compra nela por enquanto. Meu stop está aqui abaixo de 6,92, se não me engano estou com o stop em 6,91. Hoje está deixando aqui fazendo um pregão volátil, fechando com candle de equilíbrio, um spinning top, né? Candle de equilíbrio, no caso, ele deixa o quê? Dúvida, ou seja, também uma possibilidade de fundo. Para quem está de fora, esperar voltar acima desse 7,41 ou até ajustar o start exatamente no ponto do meu call de compra, não tem nada a fazer com ela por enquanto, né? E se voltar a subir acima desse 7,41, se não me engano, a minha compra acho que foi 7,51, precisaria confirmar o valor exato. Mantenho o objetivo 8,97, o stop ficaria no 6,91 mesmo, ou até abaixo da mínima de hoje. Vamos ver como é que ela reage. Agora, quem está dentro, mantém aqui a estratégia, manter o stop, porque se perder também o 6,92, reverte tendência de alta para baixa, né? Montando aqui um pivô de baixa. Também uma situação parecida com a situação do índice. Eletrobras, Elet 3.
pregão volátil também no dia de hoje, mas de qualquer forma, a gente já tem um topo descendente confirmado aqui em 7,99, também abre possibilidade de reversão de tendência de alta para baixo, no caso, abaixo de 7,99. Quer dizer, vocês estão vendo aqui que se a gente for fazer uma pequena seleção de operações potenciais para venda, a gente tem um monte aí, quase todos os ativos que vocês estão me pedindo estão com uma configuração muito parecida com essa. Ele iniciou um processo de retomada da tendência de alta, fez uma falha aqui nesse ponto e corre o risco de reverter essa tendência de alta para baixa, abaixo desse ponto. Então é importante a gente ficar bastante atento nesses movimentos, né, para tentar o quê? Iniciar aí, no caso, um trade de curto prazo, quanto antes a gente conseguir entrar, o stop mais curto, melhor aí para que as operações possam fluir. Então já de cara aqui com esses pequenos ativos aí que vocês estão comentando agora, a gente já visualiza vários ativos aí com potencial de venda. Sei que muita gente não gosta de operar venda, mas para trade a gente tem que quebrar um pouquinho esse paradigma, né? Tem que operar conforme o lado que está remando, no caso, operar a tendência. E para trade a gente consegue operar nos dois sentidos, tanto na compra quanto na venda. Para venda aí, a gente faz as operações através do aluguel de ações, tem o mecanismo BTC da Bovespa, né? E a gente consegue fazer tudo isso aí pelo HB, então, de forma bastante simples, a gente consegue vender primeiro e recomprar depois. Para quem tiver também interesse como operar com esse mercado, é só vocês entrarem ali no canal do YouTube do André Moraes, ele tem bastante vídeos gravados aí falando sobre o mercado em queda. Eu tenho alguma coisa também, mas não me lembro agora exatamente de cabeça, falando exatamente sobre o mercado em queda. Vamos dar sequência aqui. Oi BR4 e depois Rossi. Falando sobre a Oi. Oi BR4. Bom, é um ativo apenas para operar no curto prazo, no caso operações de compra, né, para fazer trade, porque nos prazos maiores ela permanece em tendência de baixa, então é desaconselhável fazer posição com esse ativo. Mas no curto prazo, o que a gente enxerga para Oi? Se ela romper aqui essa resistência de 1,75, ela retomaria aqui a tendência de alta, um objetivo curto que eu enxergo para ela, R$2, stop principal em 1,45, eventualmente pode até sair alguma coisa mais curta, abaixo da mínima de ontem ou de hoje, alguma coisa por volta de 1,63. Então a Oi, por enquanto, apenas para fazer trade. O que mais que a gente tem? Rossi, né? Recide 3. Rossi. Mais um ativo que também está falhando aqui na tentativa de virar para alta, né? Tinha até uma possibilidade de tentar uma onda 3 aqui de reversão para alta, mas isso daqui já tá falhando, ontem sinalizou topo, hoje está confirmando essa sinalização de topo, e também pode novamente desandar. Tecnicamente, retoma a tendência de baixa abaixo de 1,22, porém, como a gente já tem outro suporte na sequência 1,19, eu consideraria mesmo a retomada da tendência de baixa abaixo de 1,19. Também operação com ela, compra, esquece por enquanto, seria uma operação na venda, até porque, se eu pegar aqui os tempos maiores da Rossi, é um ativo que vem de forte tendência de baixa, então não faz sentido a gente operar comprado ativo que está caindo. Para trade aqui, de repente, abaixo da mínima de hoje, a partir de segunda-feira, pode dar uma antecipação na venda, tentando, quem sabe, aqui R$1, e o stop estaria aqui acima de 1,33, deixaria o stop em 1,34 ou 1,35 mesmo. Então, operação viável aqui para a Rossi, operação de venda. Comprado, stop em 1,21 ou 1,18. Klabin 11 é uma operação que eu comentei, né? Sigo comprado com ela. Ontem, felizmente, eu consegui trazer o meu stop para a zona de lucro, né? E hoje ela está fazendo aqui um pregão, para variar também bastante volátil, um pouquinho de correção, né? Deixando o candle de equilíbrio. De qualquer forma, a Klabin, ela permanece com viés positivo, né? E eu espero que ela realmente embale, né? Porque eu estou com um objetivo de alta aqui bastante atrativo aqui em 13,71. Está mantendo aqui o viés positivo. Se voltar, eu estou com o meu stop no lucro em 12,20 já, mas particularmente eu prefiro sair aqui
nesses 13,71. Ela está mantendo, de qualquer forma, mesmo com esse pequeno recuo de hoje, mantendo aqui o viés positivo e a expectativa de retomar a tendência de alta. Klabin, agora vamos lá. Paranapanema, PMAN 3. Paranapanema, tendência de baixa, ou seja, ativo para operar na venda. No caso, possível entrada na venda abaixo da mínima de ontem, seria no caso abaixo de 2,16. E um alvo direcional para Paranapanema, talvez mais para o médio prazo, por volta aqui de 1,50, com o stop principal acima de 2,54, stop em 2,55, ou intermediário aqui por volta aí dos 2,40, 2,41 aproximadamente. Para compra, Paranapanema, por enquanto, esquece. Ontem a tela deixou uma tímida sinalização de fundo, né? Mas hoje já está desfazendo esse sinal, ou seja, a expectativa maior mesmo de retomar a tendência de baixa. Se alguém quiser ainda pensar em compra com Paranapanema, né, tentar alguma coisa na compra, esperar pelo menos aqui romper essa linha de tendência de baixa, de repente pode até fazer uma tentativa aí, no caso eu monitoraria pelo gráfico de 60 minutos, fazer uma tentativa nesse ponto para tentar uma compra, e no caso se romper isso daqui, num primeiro momento eu pensaria em alvo por volta de R$3, mas por enquanto com esse candle de hoje aqui, possibilidade maior mesmo de retomar a tendência de baixa. Agora MAG, tem um tempinho que eu não olho esse ativo. MAG, bom, gráfico mensal aqui, um ativo que está firme em tendência de baixa aqui, e já perdendo um suporte bastante importante. Então, mensal aqui, venda declarada. Diário também continua setado aqui, bastante firme na venda, nada a fazer com ela. Eu acho que essa venda até começa a se adiantar um pouquinho, né? O ponto melhor de entrada nessa venda foi aqui na perda desse suporte aqui de 371. Deixa eu só marcar alguns pontos principais para a MAG. 399. E aqui a gente tem uma resistência importante em 473. Vou tentar fazer aqui, tem uma outra também aqui para considerar. 4,60. Traçar rapidamente aqui um Fibonacci, para a gente ter uma expectativa de objetivo para ela. Bom, operação seria, no caso, sentido venda mesmo, nada a pensar na compra com ela. E objetivo de baixa aqui, alvo em 13,15, e dá para a gente até tentar aqui um stop melhor, né? Acima de 3,89 e 3,90. De repente, até eu estou verificando aqui, tem um bom espaço aqui para o gain. De repente, dá até para tentar ainda uma entrada na venda, até no ponto onde ela está mesmo, ou esperar a partir de segunda-feira, até porque realmente hoje não dá para fazer mais nada, porque o aluguel aí é até as 4 da tarde. Colocar um start abaixo de 3,62. Alvo 13,15 e stop em 3,90. Então, é uma candidata aí para venda a MAG. Vamos lá, My Money Now, respondendo aqui uma pergunta anterior. Jalisco, boa tarde. Comente Fibria, ponto de pullback para uma compra, ativo está forte no diário e semanal. Fibria. Fibra realmente ela continua bastante forte, né? Era um call do André que fechou, aliás, bastante bem aí essa semana aí, se não me engano, deu quase 12% de ganhos, né? Já chegou no objetivo e hoje está testando aqui uma resistência bastante importante de 27,35. Ponto de pullback aqui para tentar uma compra com ela. Eu ficaria de olho aqui por volta aqui dos R$25 para numa possível correção para tentar uma compra com ela. Acho que essa região aqui de R$25, bastante interessante para a gente procurar aí alguma tentativa de fundo ou sinal de fundo aí para tentar uma compra com ela. Segue firme em tendência de alta, hoje está deixando alguma possibilidade de topo, né? Se começar a corrigir, de repente, por volta dos R$25, quem sabe dá uma oportunidade para uma nova entrada na compra. Fibra já foi.
Eletrobras, já comentei. Banco do Brasil para compra. Banco do Brasil, já tem um call do André na compra também, infelizmente também, como muitos ativos mais correlacionados com índice, também aconteceu isso daqui, né? Confirmou aqui esse topo descendente, tá com a luz amarela na compra, não dá para comprar por enquanto. Quem tiver comprado, não me lembro onde está o stop aí do call do André, né? Mas eu deixaria abaixo desse suporte 30 e 45. No caso, quem está de fora tem que esperar voltar a subir. Hoje, sinal muito parecido com o sinal da Petrobras, deixando o candle de dúvida aqui, esse pequeno spinning top, dúvida eventualmente pode ser convertido em sinal de fundo, de repente se voltar a subir, a gente pode até tentar aí uma entrada na compra. E como que eu faria para determinar esse melhor ponto aqui de entrada na compra? Eu traçaria essa linha de tendência de baixa, passando por esses topos principais, assim que romper essa LTB, já dá para tentar uma compra, né, com stop abaixo de 30,45 ou até, de repente, até abaixo da mínima de hoje mesmo, e, a princípio, mantendo aquele objetivo do call do André. Então, para compra, esperar romper essa LTB. Vamos lá aqui. Mil pontos, vai virar Dow Jones. Juca aqui perguntando aqui, comprado em Transmissão Paulista. Opa, esqueci da Transmissão Paulista que eu também estou comprado. Tem um call de compra com ela aqui e ela está na zona de lucro, né? Pelo menos até hoje estava. Já estou vendo aqui que já desandou totalmente novamente. Ontem conseguiu voltar para a zona de lucro, né? E hoje já voltou um pouquinho. De qualquer forma, e é um ativo que eu ainda não consegui também proteger o trade. De qualquer forma, é um ativo que está firme em tendência de alta, continua brigando com essa resistência bastante importante de 35,19 e eu sigo com o objetivo para a Transmissão Paulista nos R$ 40. Meu stop, por enquanto, ele está aqui abaixo desse 32,65, né? Esse sinal vermelho, esse candle vermelho de hoje, ele não significa absolutamente nada, não é candle de topo, nada disso, simplesmente a Transmissão Paulista está enroscada aqui nessa resistência de 35,19, encontrando dificuldade ainda em se livrar dela para voltar a subir. Mas não desfaz essa expectativa positiva para ela, né, de retomar a tendência de alta, buscar os R$ 40, o stop por enquanto para quem estiver dentro, no meu caso eu continuo dentro dela, abaixo de 32,65. Para quem está de fora do ativo e eventualmente namorando aí para tentar uma entrada na compra com ela, o que eu faria? Eu marcaria essa resistência aqui intradiária de 35,91, vai ficar um pouco acima do meu ponto de entrada ali do meu call ali da operação, mas não tem problema, para fazer uma entrada assim, mais segura, manter esse objetivo de R$ 40 e ela voltando a subir, de repente até a gente consegue trazer o stop para baixo desse fundo aqui. Por enquanto, nem pensar em encolher o stop para cá, porque isso daqui está extremamente violinável. Mas, de repente, ela voltando a subir, rompendo os 35,91, ou rompendo aqui, deixa eu ver aqui, tem uma outra resistência na sequência, 36,41, quer dizer, no caso, a partir do instante que ela rompa os 36,41, eu já acho até viável movimentar o stop daqui para baixo dos 34,61. E aí sim, aí já vai ficar com uma relação de risco bastante interessante. Então, para quem está de fora, acima de 35,91 ou 36,41, vale uma entrada na compra, mantendo o objetivo de R$ 40, nesse caso com stop aqui embaixo. Por enquanto, os comprados como eu, mantêm o stop abaixo de 32,65. Ering para compra. Eu até estava de olho nela esses dias também para compra, mas acabei tirando ela do meu de olho. Tirei, eu acho que já vou colocar ela de volta aqui no de olho por conta desse candle de hoje. Opa, que bom. Fiquei contente de achar um ativo aqui interessante aqui para compra, com pouca correlação com o índice, né? E está fechando hoje num ponto importantíssimo aqui para tentar retomar a tendência de alta. Esse daqui, eu me lembro até do meu estudo aqui, eu estava com o objetivo aqui em R$ 33, estava com de olho nela até 2 dias atrás. Já vou retomar esse de olho aqui na compra, que ela está com uma condição bastante interessante. Então vamos lá. Objetivo em R$ 33.
o start ele já estaria acima da máxima de hoje, porque acima da máxima de hoje ela já vai estar acima dessa LTB, então dá para a gente considerar uma entrada acima da máxima de hoje a partir de segunda-feira. O objetivo bem interessante em R$ 33, né, que seria aproximadamente aqui essa movimentação anterior, não exatamente daquele fundo principal. Talvez se a gente pegar esse pedacinho daqui e replicar para cá, a gente vai chegar nos 33. E o stop abaixo de 25,25, 25,23 ou 25,21. Então essa daqui é uma boa candidata a compor os meus de olhos a partir de segunda-feira para compra. Então a ERG está bem interessante mesmo para compra acima da máxima de hoje, pode dar uma compra na segunda-feira. Vamos lá, obrigado Juca pela indicação aí do ativo. CROT 3. Algum ponto para entrada? A CROT até interessante, porque ela estava no meu de olho para venda, e eu cancelei esse de olho no intraday. Por que eu cancelei esse de olho? Até fiz um comentário no fórum antes de retirá-la das minhas estratégias. Falei, comprar desse jeito não vale. Não vale por quê? Porque a Croton, o que ela estava fazendo? Ela começou, antes das 11 horas, ela foi lá embaixo, perdendo aqui esse suporte aqui de 14,71, ou seja, iniciando, confirmando um processo de reversão de tendência de alta para baixo, estava com de olho aqui nessa venda, com o objetivo nesse suporte aqui de 12,24. O stop em 15,97. Só que aí ela começou a recuperar no intraday, falei, isso aqui vai acabar formando um martelo, quer dizer, começa a desconfigurar a minha entrada. Então, eu cancelei esse de olho aí no dia de hoje, né? Não fiz essa entrada na venda hoje, porém, isso daqui é apenas uma sinalização de fundo. Eu acho até interessante, a partir de segunda-feira, se esse sinal não se confirmar, manter aqui, ficar de olho. Eu estava considerando o meu start na venda exatamente abaixo da mínima do candle de ontem, abaixo de 14,56. Então, ficar de olho exatamente nesse ponto, ou até deixar uma folguinha a mais. Então, pode valer a pena ser uma entrada na venda com ela, para compra não, né? Compra por enquanto na Croton, a expectativa mesmo apenas de repique nesse momento, porque ela já está zigue-zagueando para baixo, quer dizer, topos e fundos descendentes, e já iniciou um processo maior de reversão de tendência de alta para baixa. Então, ficaria de olho a operação principal mesmo na venda. Caso esse sinal de fundo se confirme, ela comece a repicar, de repente formando o topo mais ou menos aqui nessa região, a gente pode pensar também numa venda a partir desse ponto, também mantendo esse objetivo. Então, por enquanto, para a Croton aqui, o setor educacional ele performou bastante forte aí por um bom período, mas nesse momento não apostaria na compra com ativos desse setor, não. Melhor concentrar as apostas na venda, porque já começa a perder um pouquinho de força e sugere aqui um início de reversão de tendência de alta para baixa. Suzano, SUSB5. Bom, o ativo aqui que está firme em tendência de alta, por enquanto está mais ou menos no meio do caminho, ela deu uma compra quando rompeu aqui esses 9,70, né? Segue aí um pouquinho volátil, ontem subiu, hoje está cedendo aqui, mas só que não necessariamente topo, né? Não dá para a gente tentar nada com ela por enquanto, porque ela já andou bastante. Uma entrada na compra seria quando rompeu os 9,70. Agora, para quem está de fora, uma possível entrada, quem sabe, numa correção aqui por volta dos 9,50. Por enquanto, sem operações nela, nesse momento. Elet 3 comprado, já comentei sobre ela, mas só para falar rapidamente agora sobre o stop. Comprado, stop em 7,08. Semig vendido, swing, por favor. Semig 4. Bom, perfeito. Operação, a gente tem que operar exatamente dessa forma mesmo. Vender aquilo que está caindo e comprar aquilo que está subindo. Ela está num ponto bastante importante aqui de reação, que é justamente esse suporte 15,70, junto com essa média no móvel de 200 períodos, né? Ela pode tentar fazer uma reação nesse ponto, né? Eu faria o seguinte, no caso com a Semig, acredito que você já esteja até uma boa possibilidade, um bom lucro, eu ajustaria o stop para baixo da máxima de ontem. Ficou em 16,07, de repente deixar um stop aqui em 16,10 pode ser bem interessante para prevenir repique e, eventualmente, fundo nessa região aqui pode, eventualmente, fazer mais do que repique, né? Ser uma tentativa aí de retomada da tendência de alta longa
porque é um divisor bastante importante. Então, acho interessante, nesse momento vendido, eu ajustaria o stop para baixo, para acima da máxima de ontem. Ver se a gente consegue responder mais algumas perguntas antes de fechar aqui por hoje. Lojas Renner. Eu também estava com de olho na venda com ela, mas olha que volatilidade grande aqui que ela apresentou, né? Coloquei o meu de olho abaixo do 68,72, realmente ela veio abaixo desse ponto no início do pregão, mas também como todas as entradas, eu e o André, a gente só entra depois das 11, voltou acima e hoje está martelando aqui, ou seja, pode fazer algum repique, mas de qualquer forma, Lojas Renner já está com grande, já está mostrando aqui desenhando uma grande figura de reversão para baixa, então foco maior para a loja Renner, venda, o objetivo aqui R$ 61,00, agora vamos ver aqui se ela sinaliza novamente uma retomada aí da tendência de baixa. Por enquanto, pela recuperação de hoje, ela sugere fazer algum repique antes de voltar a ceder. De repente, é um ativo aí para a gente reestudar novamente. Mas compra, por enquanto, eu não faria com ela, porque ela já começa a zigue-zaguear para baixo, não vejo expectativa de grandes alvos para cima. E me concentraria mesmo na venda. Light 3, Jet eu já comentei? Não. Jet 4 para compra e a Light depois. Bom, Jet 4 para compra, não vejo compra dela por enquanto, até ontem estava indo bem tentando retomar a tendência de alta. Nesse momento aqui, se alguém tiver comprado nela, me preocuparia com o stop, porque ela se deu bastante forte hoje, e se perder esse suporte 18,07, reverte tendência de alta para baixa, monta o pivôzinho de baixa, ainda tem suporte principal em 17,52, e se perder os 17,52, aí ela fica bastante feia, aí ela começa a comprometer a tendência de alta nos prazos maiores. Então, até para quem está posicionado nela para um prazo maior, é interessante aí deixar um stop abaixo de 17,52. Compra com ela por enquanto? Não vejo. Light 3. Também situação bastante parecida aqui, também querendo reverter a tendência de alta para baixo. Tem suportes importantes 21,07 e 20,61. No caso, comprado, ajustar o stop abaixo de algum desses pontos. E logo abaixo dos 20,61 também vem a minha média de móvel de 200 períodos, que eu também falei que eu considero ela como um divisor de longo prazo. Ou seja, para a Light, por conta desses dois suportes, mais essa média de 20,61, eu prefiro não abrir novas operações com ela. Compra também não faria, porque é um ativo que já demonstra vontade de reverter tendência de alta para baixa, e eu ficaria eventualmente de olho aí numa venda, talvez mais aí para o médio prazo, por volta dos R$ 20, onde ela consolidaria mesmo essa virada para baixo, começaria a acionar essa figura de reversão de alta para baixo, e aí sim a gente pode ter uma venda bem interessante. Por enquanto, apenas aí se alguém tiver comprado, stop 21,05 ou 20,59. De fora, apenas acompanhar por enquanto. Banco do Brasil já foi. Para fechar agora, eu vou falar mais dois ativos, pessoal, sobre América Latina Logística e Usiminas 3. Normalmente eu acompanho mais a 5, mais comentários sobre a 3, vamos dar uma olhadinha na 3. América Latina Logística já está começando a reverter a tendência de alta para baixo, perdeu suporte bastante importante de 7,55. Se a gente pegar a altura dessa figura e jogar aqui para baixo, a gente vai chegar a alguma coisa por volta de R$ 6,50, R$ 6 como objetivo de baixa. Então, por enquanto, a operação com ela só venda. Swing para venda, pensaria alguma coisa entre R$ 6,50 e R$ 6, com stop acima de 7,66. E os Minas 3... está até tentando ganhar um viés positivo, né? De qualquer forma, ela tem menos resistências, aí, menos interferência do que a sua irmã 5, a Usiminas 5 está mais complicada para a gente tentar operar. No caso, eu vejo até uma possibilidade de tentar reverter tendência de baixa para alta acima de 8,04, com stop principal abaixo de 7,45, e aí alguma coisa, um alvo bem curto primeiro nessa resistência 8,56, mas de repente se isso daqui se reverter mesmo
no processo com o início de reversão de tendência de baixa para alta, de repente a gente consegue até um alvo melhor por volta de 9,50. Então, a Uzi Minas 3 pode ser interessante para compra acima de 8,04. Bom, pessoal, quero agradecer aí a presença de vocês por mais esse chat de fechamento de hoje. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta e eu vou dar uma rastreada aí no mercado aí também de A a Z para compor aqueles de olhos. Hering provavelmente vai ser uma candidata à compra. Fiquem de olho também no estudo de domingo que o André Moraes faz sempre às 10 da noite para ver as operações aí da próxima semana. Segunda-feira a gente está de volta. E esse chat aqui, daqui a pouco eu vou fazer um upload lá para o meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Vocês vão localizar lá. Assim que eu fizer o vídeo, eu passo a informação via Twitter. O meu Twitter é @lima_evandro. Obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima.